Queria que você explicasse um pouco da sua opinião sobre isso. Tá. Primeiro, com relação à decisão do Nunes Marques, né, do ministro, de levar ao plenário, eu acho acertada, né, ainda mais que essa polêmica vem se agravando. Nós já temos um voto colegiado na primeira turma do STJ, do STF, então nesse recurso que caiu na mão dele como relator, eu acho super adequado ele levar para o plenário. Segunda coisa, aí sua pergunta é sobre essas decisões monocráticas. A regra do judiciário deveria ser que as decisões monocráticas, ainda mais em instâncias superiores, né, no Tribunal Superior, como o Supremo Tribunal Federal, elas sejam exceção, né? O ministro não deve ficar decidindo tudo, até porque a decisão monocrática normalmente é em caráter liminar, é em caráter cautelar e etc. Então, em regra, o ideal seria, já que temos o órgão com vários membros e ministros, sempre uma adesão tão importante fosse levada ao plenário. Isso tem um lado bom e um lado ruim. Qual é o lado bom? O lado bom é que você tem mais cabeças decidindo um tema muito importante para a população brasileira e para os usuários. O lado ruim é que se eles julgassem diretamente no plenário, nós teríamos quase como uma decisão final. Então o plenário se entendeu logo no início, você não tem muito recurso para apresentar, e aí seria uma questão já para sempre, né? Porque dificilmente voltariam atrás. Diferente dessa situação que vem acontecendo com o Ex. Primeiro uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, depois ele é relator. Ele, como relator, tinha duas opções: ou levar para a primeira turma, ou levar. E muita gente me pergunta, como que formam as turmas? É por procedimento interno, não é que algum ministro escolheu quais estão, né, representando a primeira turma do STF. Ou ele levaria diretamente ao plenário, né, ao pleno. Ele optou por fazer primeiro para a primeira turma. Então, primeiro uma decisão monocrática, depois uma decisão de 5 ministros do Supremo. Então, foi o ministro Zanin, ministro Flávio Dino, ministra Carmen Lúcia, o Luiz Fux e o ministro Alexandre de Moraes, que fazem parte dessa primeira turma. São 5 na primeira, 5 na segunda e o presidente formando os 11. Eles, por votação unânime, mantiveram essa decisão. Agora vai ao plenário. Com relação à minha expectativa do plenário, nós já temos 5 votos adiantados. Nós sabemos que os ministros que votaram vão manter. Dificilmente eles vão voltar atrás, porque não teve fato novo. Sim. Não tem nada de novidade nessa história. E nós já tivemos alguns ministros, principalmente, por exemplo, Barroso, que deu entrevista aí já mostrando mais ou menos a posição. Basta um voto para formar a maioria no plenário. 6-0, né? 6 votos já formariam maioria de 11. Então, a expectativa é que o Supremo talvez mantenha a suspensão do ex em plenário. Certo. Pessoal, temos 200 pessoas assistindo a gente. Vocês podiam deixar o like aí para ajudar a gente. E para dar sequência aqui já no papo, e jogando um pouco a bola pro Ayub aqui, a gente tá falando da questão do bloqueio, né? Como que funciona um bloqueio? Eu acho que depois, se o Luiz quiser complementar também para falar o lado jurídico disso, mas como é que funciona na prática um bloqueio? Porque eu acredito que alguém deve fazer um pedido, bloqueie este site agora. Mas alguém... You shall not pass, bate o cajado. Bate o cajado e fala, bloqueie este site. E aí, o que acontece? A empresa vai lá e puxa o cabo escrito Twitter, tira assim e pum, não funciona mais. Como é que funciona isso? Metaforicamente é quase isso, só que não é um cabo só, né? A internet, felizmente, ela não é centralizada, não existe um ponto único dela, ela é pulverizada desde o seu berço. Nossos ancestrais lá nos Estados Unidos desenharam essa rede muito no clima da Guerra Fria, de pensar de como ter uma rede que comunique múltiplos pontos, mesmo durante uma guerra nuclear, por exemplo. Então a internet são múltiplos caminhos entre ponto A e ponto B. Então da sua casa, do seu provedor de internet, da operadora móvel do seu celular, existem múltiplos caminhos até a infraestrutura do X e do Twitter. E as empresas que compõem a internet no Brasil, registradas na Anatel, são mais de 20 mil empresas. As pessoas conhecem poucas marcas de cabeça, mas o Brasil é quase um continente. Naturalmente, muitas empresas fazem parte dessa cadeia produtiva. Algumas dessas empresas, a gente conhece como marca, elas são atacadistas. São empresas que vendem a internet no atacado para outras empresas que vão revender para a gente na nossa casa, no varejo. Então, existe um intermediário que a gente não conhece. Então, quanto às empresas que têm a linha de transmissão de energia, por exemplo, né? A gente tem empresa que liga, tem um poste na nossa rua e liga a energia elétrica, mas nessa cadeia produtiva tem outras empresas. Então, é um mercado muito grande. Então, todas essas empresas tiveram que fazer o bloqueio por conta própria. Então, não é um cabo, não é um equipamento, não é um único comando. Não é um botão que o switch ali, aperta o botão. Felizmente não tem isso. E por isso que a internet é desafiadora mesmo em países que não são democráticos, né? Por isso que eles têm dificuldade em fazer a censura do conteúdo, graças à natureza múltipla da internet. Então,
Desde que veio essa ordem, 20 mil empresas tiveram que, por meios próprios, nos seus próprios equipamentos, executar comandos de estar lá como bloquear o X e mais. Não existe o comando bloqueio, não é só um único comando, não. É uma série de comandos que a gente tem que realizar e com muito cuidado. Que se a gente cometer algum erro, a gente provoca um apagão. Que esses equipamentos, que a gente chama de roteador de borda e servidor DNS, são nomes que as pessoas podem até ouvir nessa história, eles que interligam, fazem o inter do internet, né?